Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar, apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressando-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. Versículo 21 e último de Josué 8. E vendo Josué a todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Amém, igreja? Amém. Eu quero orar ao Senhor por esta palavra. Eu quero que você faça algo profético com você mesmo. Diga assim para você mesmo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Vamos repetir o que eu falei na oração anterior? Repousa sobre mim. Fala aí, irmãos. Repousa sobre mim o teu Espírito. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu peguei essa palavra porque eu precisava entregar para vocês algo de Deus. Josué, ele se levanta no lugar de Moisés. O nome de Josué é mudado. Você vai lá pegar em Números. O nome de Josué é trocado porque o nome dele era Oséias. E agora não é mais Josué, não é mais Oséias, mudou para Josué. Josué significa aquele que é de Iavé, ou melhor, igual a Deus. Ele tem um nome trocado porque havia algo profético na vida de Josué. A graça repousou sobre a vida de Josué. Eu vejo nessa noite a graça de Deus repousando sobre você. Amém? Eu vejo a graça repousando. Sabe por quê? A melhor pessoa para entender da sua vida é você mesmo. E a gente pode falar para Deus: Deus, eu não merecia, mas a tua graça me deu condições de ter uma porta aberta, de poder comprar alguma coisa, de poder almoçar hoje. Então a graça não só repousou na vida de Josué, está repousando na vida da gente. E quando eu começo a falar que o nome de Josué foi trocado ou foi mudado, é porque há um propósito na mudança de Oséias para Josué. Porque Deus queria chamar ele para uma grande obra. Deus está chamando você hoje para uma grande obra. Daiane, o Senhor está nos chamando hoje para coisas grandes. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, irmãos. Ontem eu fui para uma festa e uma irmã olhou para mim e falou assim: pastor, o teu sorriso é legal, mas a tristeza está aí dentro. A gente sente tristeza por muitas coisas, acontecem muitas coisas que nos deixam tristes, mas a gente se mostra forte, porque no dia da tristeza eu tenho que me mostrar forte. Sabe por quê? Porque a tristeza não tem poder na nossa vida. Aleluia. E veio um pastor chamado pastor Felipe Santana, que falou para mim: pastor, há uma mudança que Deus está fazendo, não só na sua vida, mas da igreja. Coisas estão sendo abertas. Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu vou fazer dessa revelação da minha vida para a tua vida agora. Ana Paula, coisas nos céus estão sendo abertas para nossas vidas hoje. Quando fala do nome de Josué que está sendo mudado, é porque algumas coisas precisam ser mudadas hoje, Vitor Oliveira. Algumas coisas precisam ser mudadas. E algumas coisas que estão ruins na nossa vida, a gente precisa tirar hoje. Vai doer, vai doer, Lília, mas a gente ia falar Lícia, né? Mas a Lícia está em casa hoje. Vai doer, mas a gente vai precisar tirar algumas coisas de nós hoje. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o que tem que prevalecer é a presença de Deus e a vontade do Pai. Eu vejo a presença de Deus habitando em você.
Eu vejo a vontade do Pai decidindo coisas agora. Eu vejo o Senhor descendo do seu trono, mandando recado para os seus anjos, para os seus profetas, me usando para a tua vida. Eu vejo Deus determinando coisas grandes agora. Amém ou não amém, igreja? Quem tem fé, diga amém bem forte. E precisa ser tirado coisas nessa noite. A primeira coisa que a Bíblia fala a respeito desse livro de Josué, está lá em Josué capítulo 7. Não fecha a tua Bíblia não, porque hoje eu prometo que eu não vou sair de Josué, só vou ficar aqui. Josué 7, capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz aí. E prevaricaram os filhos de Israel. Quem é que prevaricou, irmãos? Os filhos de Israel. Não está falando do mundo não, está falando da igreja. Está falando do corpo de Cristo, está falando do corpo de Deus, está falando da presença, daqueles que estão na presença do Senhor. Anátema, porque Acã, filho de Carmi, ou Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Amém ou não amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Está dizendo que um cara chamado Acã tinha um pecado, ele prevaricou, se tornou anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Primeira coisa, o que é anátema? Diga para quem está do teu lado, anátema é maldito, ou melhor, amaldiçoado. Ele se tornou amaldiçoado porque Acã, ele tomou algumas coisas pós Jericó. O povo vai com Josué para Jericó. O que acontece com as muralhas de Jericó? Elas caíram. E quando elas caíram, algumas coisas que estavam lá não eram para ser levadas. Assim como o primeiro rei de Israel fez. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Diga. Diga comigo, Saul. Saul pega algumas coisas e o profeta, o homem de Deus, o juiz Samuel diz para ele: não é para você levar nada do que é maldito. Então eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nessa noite, quando a gente pega alguma coisa que não é nosso, isso se torna maldito. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que é teu já está determinado no trono. Amém ou não amém, igreja? Vocês estão entendendo até aqui, amém? Acã, ele vem de uma geração pecaminosa, mas só que Deus não coloca a culpa simplesmente em Acã. Deus coloca a culpa no povo de Israel. Por que o Brasil está dessa maneira? Não é por causa dos governantes não, irmãos. É porque a autoridade está na nossa mão e a gente deixa o mundo governar. Está na hora da gente escolher o que é certo, irmãos. Está na hora da gente escolher pessoas para estar do nosso lado, que sejam pessoas que pensem igual a gente, que estejam corretas diante de Deus. Nesse tempo agora de eleições, que vai voltar para 5 coisas: presidente, governo, senador, deputado estadual e federal. Não venda o seu voto. Não vai pelo que falem, vai pelo que o Espírito Santo mandou você fazer. Então a palavra vai dizer que o pecado de Acã destrói uma geração inteira. E o que acontece, irmãos? Ele não poderia trazer nada do que estava lá em Jericó. Versículo 20 de Josué 6. Volta uma folha. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes. O que eles tocaram, irmãos? As buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo, e com grande grita, na minha Bíblia está assim, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram o quê? A cidade. A gente tocou alguma buzina aqui domingo, irmãos? Tocamos alguma buzina? Caiu as muralhas, não é isso? Em outras versões que vai dizer que buzina é trombetas ou algo profético, que é o shofar. Em Números 12, depois você vai entender o que é shofar. Números 12 vai explicar tudo isso para você. Mas eu quero me atentar para Josué 6:20. Vai dizer que ele vai com o povo e ele pega os sacerdotes. E eles preparam
a batalha contra Jericó não foi com ferramentas de guerra, foi com ferramentas de guerras espirituais. Não era simplesmente uma espada, uma lança, uma faca, um fuzil, não era nada disso, irmão, nem existia fuzil. Era o instrumento de guerra espiritual. O povo sai de uma batalha espiritual e leva consigo a vitória. Mas alguém que está no meio do povo de Israel leva algumas coisas de Jericó e coloca debaixo da tenda algo de prata, algo de ouro e algo que não poderia levar. E esse algo começa a trazer maldição para Israel. Quando leva algo espiritual que não é nosso para dentro de casa, não só o pastor sofre. Muito obrigado, meu filho. Quem pode dizer glória a Deus por esse copo d'água? Não só o líder, não só quem levou, mas todo o povo começa a pagar o preço por isso. Vou fazer uma pergunta que fica para você nessa hora. Se arrepende de alguma coisa que você fez e poderia ter voltado atrás e não consegue? Se arrepende? Ok. Agora o que acontece? Eles levam algo profético para a batalha. Eles levam o chofar, levam a buzina, a trombeta e começam ali profetizar. As muralhas de Jericó caem e o povo volta com alegria. E agora no versículo capítulo 7, diz que eles tocam, depois de tocar a buzina, eles vão felizes para a sua cidade e vão dormir aquela noite com a vitória em si e vitoriosos, alegres por a conquista que eles tiveram. Mas ao mesmo tempo, alguém carrega algo impuro para o lugar santo. O lugar santo é aquele lugar que Deus nos leva. O lugar santo pode ser dentro do seu trem. Quando você entra ali, o lugar se torna santo porque ali pisa um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem pode dizer aleluia? O lugar que você está pisando, ele é santo, porque aqui tem a presença do Senhor. Eu estou falando aqui, mas Deus está mexendo no meu coração, dizendo para você que essa noite da gente se purificar, irmãos. Essa é uma noite da gente nos tornar santo, mais branco do que a pura lã. A gente precisa se purificar para coisas grandiosas começarem a acontecer. Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, o que é impuro nessa noite nós jogamos fora. O que não presta dentro da nossa casa, aquilo que não é santo, nós jogamos no lixo a partir de agora. E por favor, não coloque só no lixo, amarre o saco e jogue fora. Porque isso não importa mais para a nossa vida. Deixa eu falar algumas coisas que destroem a vida do crente ou daquele que está seguindo a Cristo. É as incertezas e a dúvida. O que tira a nossa vida são os vícios, a nossa vida do altar. O que tira a nossa vida do altar são os pensamentos maléficos, os pensamentos maquiavélicos. O que tira a nossa vida do altar de Cristo é eu saber e pensar que eu sou melhor do que o meu irmão. É eu pensar que o meu irmão não vale nada, que os filhos de todo mundo não prestam, simplesmente os meus filhos. Esse pensamento é um pensamento impuro, irmãos. E a gente carrega para dentro da nossa casa coisas que destroem não só a nossa família, mas uma geração inteira. Eu profetizo que o Brasil comece a crescer cada vez mais, irmãos. Que coisas grandes começam a acontecer nas igrejas brasileiras. Eu profetizo que pastores nessa hora estão sendo honrados pelo Senhor nessa hora. Eu profetizo que missionários, grandes pregadores, homens e mulheres da palavra sejam cheios do Espírito Santo e que o nosso Brasil seja mudado a partir de agora, Senhor. Mas acontece algo profético. Vamos lá no 7, versículo 10. Olha o que está aí. Versículo 10, depois nós vamos ler o 13. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué, você venceu uma batalha. Josué, aconteceu um montão de coisa na sua igreja. Levanta-te, porque é que você está triste. Essa batalha já foi vencida, mas só você que não percebeu. Josué, se levante, porque eu quero falar contigo. Saia do lugar de prostração e levante o seu rosto.
Deus está mandando dizer para você que é tempo da gente se levantar. Está ouvindo isso, irmãos? Não venha para a igreja com o intuito de querer receber simplesmente do altar. Receba e multiplique. Receba e seja profeta. Receba de Deus e profetize no vale de ossos secos, Ezequiel 37. Receba e faça com que o mundo seja totalmente diferente pelo Espírito que está em você. Mas no versículo 13 vai dizer o seguinte, do Josué 7: levanta-te, levanta-te e não santifica somente você, santifica diga comigo, povo. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de... O pecado estava onde, irmãos? Diga comigo, Israel. Agora o Senhor de Israel está pedindo para o povo fazer o quê? Se santificar. Vamos continuar lendo? Está aqui, ó. Anátema há no meio de vós. Pessoas malditas, amaldiçoadas, está no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Eles venceram Jericó. Mas só que a batalha não é só ali. A guerra não está vencida. Você venceu uma batalha. Ela não está só ali. Agora passou para uma outra batalha. A batalha agora é contra a cidade de Ai. Diga comigo, Ai. É Ai mesmo. Não é só Jericó. Existe uma batalha contra Ai. Você venceu muitas coisas na sua família, mas agora você precisa vencer você mesmo. Porque o pecado não é o irmão que coloca em nós. Às vezes somos nós que escolhemos. Às vezes somos nós que mentimos. Às vezes somos nós que colocamos canais de televisão roubados dentro da nossa casa. Às vezes somos nós mesmos que colocamos gato net dentro da nossa casa. E nós estamos fazendo o que, irmãos? Trazendo maldições para dentro da nossa anátema. Josué se santifica e santifica o povo. E na visão cultural abraânica, né, de todo o início e mosaica, a lei é o seguinte: santificou, vai todo mundo para o joelho, vai todo mundo para o jejum, vai todo mundo com pano de saco, com cinzas, e jogar sobre o corpo para se santificar. Porque enquanto você, Josué, versículo 13, capítulo 7, enquanto você não tirar tudo que está amaldiçoado, você nunca mais vai vencer nenhuma guerra. Diga comigo o tema da mensagem. Diga mais forte: tema da mensagem. Diga eu me entregarei. Está preparado para se entregar? Está preparado para se lançar ao Senhor? Maldições vão ser retiradas agora, irmãos. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa que entrou aqui agora. Eu profetizo que pessoas estão sendo curadas agora. O Espírito Santo está curando agora. Amém? Só ouvi 3 aleluia. Pessoas estão sendo transformadas agora. Você nunca mais será amaldiçoado. Você vai ser abençoado. Primeira coisa, Deus mexe com o líder, Denise. Levanta-te. Tira o teu rosto da prostração, porque você venceu Jericó, mas agora vai ter que vencer a cidade de Ai. Mas para isso, você não está sozinho. Santifica o povo, porque não é só eu que vou vencer não. Você vai vencer comigo cada batalha nessa noite. Gabriela, nós vamos vencer essa batalha. Antônio, eu profetizo a tua filha sendo curada lá agora. Senhor, toda a influência maligna sobre a vida da Alice, sobre a vida da nossa família, o Paulinho que está em casa agora com pressão alta, eu profetizo que toda maldição foi quebrada agora. Levanta-te, Josué. Você foi guiado pelo Senhor para levar a família a crescer. Mas tem anátemas, tem amaldiçoados, malditos no meio de Israel. Mas eu sou o Deus de Israel.
Quer ouvir uma coisa? Você pode ver todo mundo fazer coisas contra você. Pode tocar até no ungido e na ungida de Deus. Mas quando Deus disser que Ele vai resolver, ninguém pode impedir. Nada vai parar a tua fé. Está ouvindo? Passa ano, escuta bem o que eu vou falar agora. Passa ano após ano. E talvez, digo talvez, a sua vida não muda. A partir de hoje vai mudar. Porque o que era amaldiçoado, agora vai ser abençoado. Deus vai tirar, irmãos, eu estou falando diante de Deus. Deus vai tirar as maldições para que você seja abençoado. Eu vim falar sobre graça, irmãos. Deus poderia deixar o povo se ferrar. Acabou de vir de Jericó, usou algo profético, levantou a buzina, pegou o chofar, tocou. Que culto maravilhoso, Jesus. Peraí. Tem que vencer segunda-feira. Não é fácil não, irmão. Tem aquela conta da luz para pagar. Tem aquela ligação de São Paulo todo dia para você. Você tem que vencer ela. Faz acordo, faz o que tem que fazer. Se vira nos 30. Mas não pode ficar prostrado diante dos problemas. Eu profetizo que cada um aqui não vai ficar prostrado. Pastor, a luta está terrível. Tá assim, irmãos. Mas é Deus que vai entrar e vai avisar. Sandro, Deus vai avisar. Tem maldição aí. E o que eu vou fazer? Levanta, santifica o povo que eu vou revelar tudo. Deus sabia quem era amaldiçoado, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sabia. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, sim ou não, irmãos? Deus sabe o que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2023, sim ou não? Então, se Ele sabe, se prepara para o que vai acontecer. Ei, eu estou aqui cheio de uma glória de Deus, irmãos. E esse cara que está no meio aí, oh meu Deus, versículo 15, deixa eu pegar o versículo 15 aqui, versículo 15 de Josué 7, e será que aquele que for tomado com o anátema, ele será queimado no, diga comigo, fogo. Você está lendo aí, irmãos? Deixa a tua Bíblia aberta, pelo amor de Deus, para depois você dizer que não está entendendo. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo? Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel.